todos e a todas, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Hoje estamos com um novo nome, né, no canal, que é Canal Educação para o Futuro, e não mais Escola Evolução, certo? Queremos também pedir para que você, se gostar do conteúdo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva. E principalmente deixe seu comentário. É muito importante para nós. A observação que você faz, que pode nos ajudar a melhorar cada vez mais, tá bom? Hoje o nosso assunto vai ser dar continuidade na subfase de 3 a 6 anos, onde nós vamos falar algumas das características importantes dessa idade. Esse período, a criança, a mente absorvente dela agora não é mais inconsciente, agora já é consciente. Agora ela já usa mais, ela já começa a utilizar o raciocínio lógico, ela começa a ter um diálogo melhor com o outro, ela já consegue se socializar com muito mais facilidade. Então, é um período, tanto que ela está no período sensível às boas maneiras, ou seja, de arrumar uma mesa, ou seja, de organizar um lanche e servir, coisas que digam que coisas sobre o ambiente, sobre si e sobre o outro. Ela ter cuidado com a aparência dela, pentear o cabelo, colocar um brinco se tiver vontade, sabe? Então ela vai começar a perceber coisas que ela não percebia antes e ter um cuidado muito importante. Essas 3 coisas são fantásticas, porque no cuidado consigo ela vai ter cuidado para não se machucar, cuidado para não se ferir, não fazer coisas que a prejudique, né? E também em relação ao outro, ela vai ter um cuidado de como que ela vai se referir ao outro, como que ela vai falar com o outro. Na hora dela servir alguma coisa que ela fez, como que ela vai falar? E se o outro dizer, eu não quero, não estou servido, ela saber receber esse não, certo? E com o ambiente, ela cuidar do ambiente, ela retorna as coisas, se é em casa ou se é na escola, ela aprender a retornar as coisas da onde ela retirou. Se ela tira um calçado, ela saber onde tem que colocar, se ela precisa de uma peça de roupa, ou se ela quer beber uma água, ela sabe aonde buscar. Então, ela vai se apropriando muito mais no ambiente. E isso a deixa o quê? Confortável, isso a deixa feliz, porque ela percebe que aquele lugar é dela, seja na escola ou seja em sua casa. Outro período importante também é o período sensível ou a janela aberta à leitura e à escrita. Então, a criança nessa fase, por volta dos 3 anos e meio, ou quase chegando aos 4 anos, ela demonstra uma facilidade muito grande em aprender, em conhecer as letras e juntá-las. E também a leitura. Dizem até o nome como se fosse uma explosão, mas na verdade não seria uma explosão, é algo que surge, uma janela que abriu e ela consegue ver coisas que ela não via antes em relação à leitura, à escrita, as letras, os números. Então, isso é natural. Isso é importante porque, sendo esse um período sensível à leitura, à escrita e à aprendizagem também de números, que ela vai ter vontade de conhecer, ela vai começar no pequeno e vai ter vontade de conhecer até os grandes números, né? É importante porque quando ela estiver com 6 anos, ela já tem uma bagagem natural, é importante que se diga isso, uma bagagem natural de conhecimento e apreciação e naturalidade em resolvê-los, em vivenciá-los, certo? Sem ter que ninguém, como se diz, force aquilo, sem ter que se cansar com a mão para escrever, porque a mão dela, a motricidade dela, embora muitas pessoas achem que não, nesta fase está muito mais maleável por tudo que ela exercitou e fez anteriormente e continua fazendo. É natural, certo? São coisas
A Montessori conseguiu observar coisas que até hoje muitos de nós não conseguem descobrir nas crianças. Então, ela teve uma visão realmente de raio-x para observar coisas que a criança mostrava. E que, mesmo na época que ela percebeu isso com as crianças, muitos educadores não conseguiam entender, achavam que o método dela é que levava a isso. E ela deixou bem claro: não é meu método que leva a isso. Na verdade, é a espontaneidade da criança, o deixar essa liberdade que ela tem de escolher e o adulto que está junto, seja ele quem for, ele tem que realmente ter uma observação muito profunda, sensível àquilo que a criança demonstra, a necessidade dela, porque é algo assim, muito, quase que invisível ao nosso olhar. Então, por isso, dizemos que não é assim, sabe? Então, como a Maria Montessori, ela não foi uma pessoa de, vamos dizer, de gabinete, né? Um profissional de gabinete, ela aprendeu tudo que ela aprendeu observando as crianças e depois analisando, buscando estudar para entender aquilo que as crianças demonstravam, para ela poder ajudá-las no seu desenvolvimento. O conhecimento também, através do sentido, ele vai também se aprimorando, ele vai se organizando. Então, por exemplo, as cores todas que ela aprendeu, o nome das cores, né? Um exemplo. Agora ela vai perceber que aquelas cores elas existem normalmente na natureza, ou na casa dela, ou mesmo na natureza, por exemplo, uma folha, uma flor, num galho de árvore. Ela vai percebendo as nuances das cores, ela vai conseguindo interpretar melhor tudo isso. Assim como também os sons, ela consegue perceber a diferença entre o ruído e um som agradável, ela vai conseguir perceber o som alto, o som baixo, e o som também, a inexistência do som. Conviver com o silêncio, saber como atuar nesse silêncio e aprender a ter um silêncio interior. Isso é tudo muito importante. O centro de interesse que a criança também demonstra é muito importante, porque ela pode ficar como se desenvolver aquela atenção, prender a atenção, a concentração durante muito tempo. Durante muito tempo, ela pode ser a crianças, por exemplo, que pode querer saber sobre um determinado assunto que foi passado na educação cósmica, ela, vamos dizer, ou mesmo em linguagem, ou mesmo em matemática, ela querer se aprofundar e ela vai buscar. Né? Olha, nessa idade que eu estou falando, nessa primeira infância, certo? E ela vai se concentrar. É uma coisa natural. É muito importante a gente lembrar que cada um de nós, embora a gente saiba, mas é importante sempre lembrar, para que a gente consiga realmente organizar, introduzir isso dentro de nós e ser algo natural, que cada criança, assim como cada adulto, aprende de forma diferente, tem interesses diferentes, ritmos diferentes. E aí uma das coisas que a Montessori deixou bem claro e chama muito a nossa atenção é isso. Por isso que o ambiente físico deve estar muito bem organizado e também o ambiente humano tem que saber como interpretar tudo isso e como preparar aquele ambiente que satisfaça a necessidade daquela criança. Que eu observei algo hoje, então vou preparar algo que ela precise para amanhã, alguma coisa que ela se interesse para amanhã. Bom, isso tudo é importante a gente lembrar que nós, nessa sociedade que nós vivemos, muito corrida, muito agitada, cada um com seu compromisso, seus hábitos, então esquecemos de que a criança ela precisa ser observada, que ela precisa ter seu lugar e que ela precisa ser ouvida, ela precisa ser vista e também sentida com muito respeito, não é mesmo? A Montessori também fala muito no preparo do adulto para trabalhar com essa criança, para viver com essa criança.
lembrando sempre que eu não estou dirigindo esse assunto para educadores, vamos dizer, professores, porque educadores somos todos, né? Mas para todos aqueles que têm uma criança por perto. É importante que a gente veja além daquele rostinho bonito. É importante que a gente veja o que vai por detrás, certo? E a frase importante que a criança diz para nós nessa primeira infância é: deixe-me aprender por mim mesma. Ou seja, não faça nada que eu possa fazer. Me ensine a fazer e deixe que eu faça. Importante, né? Profundo, muito mesmo. Agora eu vou ler para vocês um trechinho de um último parágrafo de um texto chamado A Mente Absorvente, desse mesmo livro aqui, né? Mente Absorvente, onde a Montessori diz o seguinte: a descoberta de que a criança é dotada de uma mente capaz de absorver provocou uma revolução no campo educacional. Agora, compreende-se com facilidade por que razão o primeiro período do desenvolvimento humano, quando se forma o caráter, é o mais importante de todos. Em nenhuma outra idade da vida tem-se uma necessidade maior de ajuda inteligente como nesta, e cada obstáculo que se interponha, então, à criança diminuirá as possibilidades de aperfeiçoamento da sua criatividade. Portanto, nós ajudaremos a criança não mais porque a consideramos um ser pequeno e débil, mas porque ela é dotada de grandes energias criativas, que são de uma natureza tão frágil que requer, para não virem a ser aviltadas e feridas, uma defesa amorosa e inteligente. Queremos auxiliar essas energias não à criança pequena, nem à sua fraqueza. Quando se compreender que essas energias pertencem a uma mente inconsciente, a qual deve se tornar consciente através do trabalho e da experiência adquirida no ambiente, quando nos dermos conta de que a mente infantil é diferente da nossa, que não podemos alcançá-la com ensinamento verbal, que não podemos intervir diretamente na passagem do inconsciente para o consciente, nem quando do processo da construção das faculdades humanas. Então, todo o conceito educacional mudará e passará a ser uma ajuda à vida da criança, ao desenvolvimento psíquico do homem, e não uma imposição para que grave ideias, palavras, fatos que passamos a ela. Este é o novo caminho por onde enveredou a educação. Ajudar a mente nos seus diversos processos de desenvolvimento, coadjuvar suas várias energias e reforçar suas diversas faculdades. Ficamos por aqui hoje. Espero que tenha trazido algum interesse para quem assistiu e pedindo mais uma vez para que você compartilhe, para que, se você gostou, que você dê seu like, se inscreva e faça seu comentário. Nosso muito obrigado e até o próximo encontro.